Designers são por essência céticos ou dogmáticos? Será que alguém já se pegou com a insegurança de estar criando alguma coisa que realmente é consistente, está embasado? Tem alguma segurança de que aquilo vai resolver algum problema? Será que alguém já perdeu muito tempo, mais do que o combinado, mais do que deveria, cavando dados, fazendo validação de hipótese, usando um monte de método aí para deixar um pouco mais seguro, né? Dê um pouco mais de segurança aí na decisão e das coisas. Então, pode ser que a galera seja um pouco cético e dogmático ao mesmo tempo. Será? Olá, eu sou o Jefferson Alex e você acaba de entrar na minha cabeça em uma discussão sobre design e tecnologia e um pouco de sarcasmo também. Faz bem às vezes. Isso aqui é um podcast e é uma discussão comigo mesmo sobre design, sobre produto digital, sobre outros contextos. Basicamente em torno de produto digital. Serviço também. Às vezes eu vou estar conversando comigo mesmo, né? Vou estar conversando com alguém sincronamente, né? Posso estar falando com alguma outra pessoa, né? Então vou ter um diálogo aqui às vezes. Não é o propósito, tá? Às vezes vai ser só eu mesmo dialogando comigo mesmo ou com algum texto que eu encontrei na internet ou que eu li algum embasamento teórico e estou aqui divagando. Pensando também sobre alguma descoberta minha que eu tenha vivenciado, por aí vai. No final das contas, o assunto aqui é design. Design, tecnologia, reflexões que podem ou não ser filosóficos. Eu não vou ficar aprofundando filosofia aqui. Eu posso até comentar algumas coisas porque eu gosto do assunto também. Até porque o propósito aqui não é aprofundar por quê. Os episódios vão ser curtos. Eu quero que seja curto. Isso aqui é mais um desejo para me forçar, né? Um desafio pessoal. Porque inicialmente o meu ser prolixo aqui vai fazer com que eu fale muito mais do que deveria, como eu devo estar fazendo nesse momento, inclusive. Mas a ideia é que ser sintético, tá? É ser mais objetivo. Aí que eu vou falar também sobre Discovery, Research, Service, Strategy, Lead, UX, UI, toda essa saladinha de coisas que tem em volta do design dentro de produto digital, de serviço e por aí vai. Às vezes também eu posso passar aqui uns 10, 15 minutos questionando sobre alguma coisa, objeto, alguma ideia também. Até porque, como eu comentei agora há pouco, isso é um diálogo comigo mesmo e pode ser que nem sempre as pessoas pensem sobre coisas concretas, né? Às vezes a gente só divaga mesmo. Então nesse primeiro episódio aqui, só para te contextualizar, né? Aqui tô eu conversando com você sem saber nem quem é você. Mas enfim, vamos lá. Tô trazendo aqui uma reflexão de um texto que eu vi há um tempo da revista Convergências, que é uma revista eletrônica sobre ensino de artes. Esse texto foi publicado em 2010 por 3 carinhas ali, o Diego Casas, Ricardo Goulart e teve a colaboração do professor Richard Perassi. Richard Perassi ele foi meu professor no mestrado, cara, gente boa pra caramba. Viajava nas aulas dele porque ele dá uma puta de uma aula. E o texto ele tem um título de Designers, 2 pontos, entre céticos e dogmáticos. Ele traz uma discussão sobre o ceticismo e o dogmatismo coexistente no design. Eu achei interessante esse texto porque ele trouxe dentro da sala de aula, numa das aulas dele, justamente para poder colocar essa questão sobre o dogmatismo e o ceticismo. Então a gente fez várias leituras aí sobre ceticismo, sobre dogmas, principalmente sobre o ceticismo. Mas enfim. Aí, assim, só uma observação. Daqui pra frente tudo que eu falar é coisa da minha cabeça mesmo, interpretação minha, porque eu não vou ficar transcrevendo o texto aqui, tá? Então, são interpretações minhas. O design é um carinho um pouco... a pessoa um pouco insatisfeito, né? Tem uma insatisfação aqui com o danado do designer que
coloca o ceticismo assim como um indicativo, né? É uma dúvida. Se a gente colocar o ceticismo, vamos falar sobre o ceticismo aqui primeiro. Ele é a dúvida que existe uma verdade absoluta. Ser cético, vamos colocar aqui no dito popular, como a maioria das pessoas vão pensar no dia a dia, né? O que é um cara cético? Uma pessoa cética é aquela que não é que não acredita em nada, é que tem uma dúvida eterna sobre a verdade, né? Não é um descrente, né? Não necessariamente é isso. Mas ele tem uma dúvida sobre a verdade absoluta. E aí, isso assim, para chegar no estado da arte, naquele estado de pronto, de que realmente, porra, isso aqui cheguei na melhor forma de fazer aquilo ali. Numa interface otimizada de um aplicativo, de uma cadeira, por exemplo, a melhor cadeira possível para um público lá qualquer. Isso aí, provavelmente, vem aqueles gatilhos ali de discovery contínuo ou discovery eterno, né? Não que discovery contínuo signifique essa sempre dúvida, mas é uma busca, né? É sempre uma busca de tentar confirmar ou reafirmar ou procurar a melhor forma, né? Também aí tem um contraponto ali, né? O dogmatismo, né? Não que seja totalmente contra, mas tem o dogmatismo. Está presente ali no ser, porque o design ele é pragmático também. Então ele admite a possibilidade de existir algumas verdades aí, algumas ideias que tem uma certa segurança em algum lugar. E a evidência disso também que eu fico pensando assim, claro, tem o processo de validação. Por que a gente faz isso? Porque a gente está guiado por algum tipo de método, algo nesse sentido. A gente tem a validação. A validação é porque quer confirmar alguma coisa, a gente quer chegar numa verdade, né? Então existe uma verdade, já que está buscando ela ali. Também tem os padrões de projeto, né? De diretrizes e tudo mais. Pensando aqui, uns exemplos disso é heurística, né? Heurística de usabilidade, design system, métrica de satisfação. Tudo isso são alguns dogmas que a gente usa aí no dia a dia, a gente segura neles, né? Até porque eu não fico me questionando se a heurística XPTO tá certo ou tá errado. A gente já tem isso, né? Nossa produção de design ali, na minha produção de design, a gente estuda isso, vê que faz sentido, né? Tem uma lógica por trás daquilo ali, e aí toma aquilo como uma zona de segurança e vai, né? Vamos embora. E esse recurso, assim, tem pro designer para embasar, né? Para ter uma escolha de componente de interface, por exemplo, no sentido do design system ali. Então tem uns componentes que vai ajudar, ainda algumas informações e cores que vai ser utilizado no produto e vai me ajudar para ser mais assertivo. E segundo essa base do ceticismo aqui que eu estava vendo, ceticismo e dogmatismo, né? O design concentra as duas coisas, duas figuras ali. Tem sempre correndo atrás de um ser assertiva, né? Só que ao mesmo tempo tem uma insegurança que existem muitas variáveis ali para considerar. E a pessoa usuária do produto, por exemplo, pode mudar de comportamento diante de algum fator cultural, social, econômico, sei lá. Então é uma insegurança muito grande, né, de saber se está certo, se vai conseguir atingir o objetivo. Aí você também é guiado pelas estratégias da empresa, a estratégia do produto, tem várias outras coisas também que te dão uma segurança e ao mesmo tempo te dão uma insegurança de se você está chegando perto ou não, porque as variáveis para te guiar até lá são muitas. Nem sempre são controladas. Agora é bom também ficar pensando que tem que ter uma medida, né? Tem que ter um balanço entre isso aí. Por exemplo, se tiver muito de uma ou de outra característica dessas aí, a pessoa acho que pode ficar frustrada, né? Ou pode até atrapalhar aí o trabalho do dia a dia. Eu penso assim, se a pessoa é levada muito pelo ceticismo, né? A pessoa cética ali, né? Vamos colocar. Então facilmente vai ter essa sensação assim de trabalho infinito, inacabado. Eu nunca vou terminar um trabalho.
Porque eu sempre vou estar duvidando de que eu cheguei no meu resultado, né? No ponto final, de que algo que esteja estado de pronto para pelo menos ser testado, né? Usado de alguma forma. Então fica infinito e inacabado, né? A sensação de frustração deve ser constante. E aí eu fico pensando que talvez algumas coisas que podem mitigar isso, né? Pode minimizar, né? Que já vi muito escopo aberto demais de pesquisa, como por exemplo, tem um objetivo do Discovery que é descobrir qual é o comportamento e os perfis existentes de usuários na plataforma do produto. Aí ferrou, porque é muito aberto, né? O perfis existentes, pode existir um bocado, o comportamento do usuário, referente ao quê? Referente a onboard, referente a ongoing, referente a uso, referente a... enfim, pode ser referente a um monte de coisa. Então, vai descobrir coisa pra caramba aí e não vai chegar numa solução, né? Que tu tá só buscando problema até então. E aí, se recortar, né? Se delimitar, por exemplo, vamos supor que mudar esse escopo ali inicial e ficar assim: identificar quantas vezes o usuário precisa do produto X num período. Aí eu consigo limitar ali, né? Consigo ter um escopo, uma segurança de que eu vou chegar num quantificador, né? Numa quantidade de uso, onde eu vou ter uma diretriz de eu preciso conversar com os usuários para saber o dia a dia dele. Quantas vezes aquele produto aparece no dia a dia dele. Vou na base de dados, vou buscar lá quantidade de logins feito por dia, ou por período, ou quantidade de tráfego feito por período. Me ajuda também. Aí já é um recorte, dá para chegar mais fácil. E também, se a gente está falando sobre dogma, se uma pessoa tem dogmas muito sedimentados também, pode minar a criatividade. Tanto o ceticismo pode deixar muito expansivo, né? Como o dogmatismo também pode limitar. Então, assim, se eu tenho um ambiente, uma coisa que eu fico pensando é que talvez poderia melhorar ou mitigar isso, né? Se eu tenho um ambiente que propicia pesquisa, teste e por aí vai, eu vou testar algumas formas diferentes, né? De falar com o usuário, de abordar o cliente. Uma criação de interface, eu posso negociar uns componentes novos ali, né? Porque nem sempre, o design system não sempre está no estado de pronto. Acho que nunca chega no estado da arte o design system. É uma coisa evolutiva, né? É uma coisa contínua, é um produto vivo. Né? Então o design system pode ser negociado. Propus um novo componente, testei com o usuário, fez sentido aqui, usou, conseguiu atingir, né, o objetivo que era o usuário conseguir fazer a atividade dele, é útil. Então vamos negociar, vamos ver ali se seria interessante também. Então, nem sempre ver os limitadores dos componentes existentes atualmente como a bala de prata, né? Você não pode estar escrito em pedra, você pode propor melhoria também. No fim de tudo também, não estou falando para limitar o discovery. Não faça discoveries mais limitados, ou sei lá. Não é nesse sentido também. Também não é para explodir o design system também, né? Faz o teu gosto, vai no freestyle, vida louca e faz qualquer tipo de componente que você achar que tá legal e pronto, deu. A cor que der na tua cabeça, tu vai lá e coloca. Também não é isso. Acho que tem que ter uma linha tênue aí. Tem uma linha tênue, na verdade. Se a gente prestar atenção direitinho, tem uma linha tênue ali entre a liberdade e a anarquia, né? Então, se você pensa em expansão, né, tem muita coisa para descobrir, pode ser que você fique eternamente descobrindo alguma coisa. E aí é o limiar da anarquia, né? Você vai estar fazendo métodos deliberados para descobrir várias coisas diferentes, mas nenhuma delas é realmente seguindo a um propósito, né? Alguma coisa que realmente é coordenado. E também tem a outra questão que pode existir algo muito próximo entre a padronização e a limitação da criatividade.